Eu tava pensando essa semana, 2019 começou para arrebentar, meu irmão. E eu não estou falando de uma forma positiva dessa vez. Eu creio que Deus vai mudar a realidade, mas dessa vez eu não estou falando de uma forma positiva. Porque começou o ano e de cara a gente já enfrentou a parada de Brumadinho, que foi um negócio muito sério. Tá ligado? Muito sério esse negócio de Brumadinho. Mano, eu fiquei em choque com essa parada. De verdade, em choque mesmo. Porque quando estou ouvindo conversa, não é uma coisa boa. Quando teve a parada lá de Mariana, eu estava no CTMDT ainda. CTMDT lá em Belo Horizonte. E alguns amigos nossos, lá da minha turma, eles foram lá para Mariana, para ajudar na tragédia. Para ajudar como socorrista mesmo, véio. Foi uma galera lá. Infelizmente, era um número limitado de vagas, porque era uma van, e não me coube na van, porque a galera fechou a van muito rápido, senão eu teria ido. Mas a galera foi lá e me falaram da realidade que estava acontecendo em Mariana. E essa de Brumadinho foi mais grave que a de Mariana. Então eu imagino como a cena foi triste lá, velho. Como foi um negócio complicado lá, tá ligado? Aí beleza, velho. Quando a gente estava passando a engolir Brumadinho, vem a parada dos meninos do Flamengo. E eu confesso que esse bagulho também me fez chorar, porque eu fiquei muito triste, cara. Os meninos cheios de sonho, velho. Os meninos novos, tudo sub-17. E, de repente, assim, a vida termina de forma súbita, cara. E eu falei, caraca, o que está acontecendo? E aí, agora, segunda-feira, eu estou na casa do meu pai lá, de boa, trocando ideia com ele. Tá eu e a Jamila lá, trocando ideia com a minha mãe e com o meu pai. E aí, de repente, mano, a minha mãe faz assim, ó, com o celular na mão. Eu falei, o que aconteceu, velho? E ela falou assim, mano, o repórter lá, o Boechat, da Band, sofreu um acidente de helicóptero e faleceu. Foi meu pai, né? Falou, mano, o cara faleceu. Eu falei, como assim, velho? Como assim? A gente foi, ligou a TV, era real mesmo. Eu falei, cara, o que está acontecendo, velho? Pelo amor de Deus. E 2019 já começou assim, serião, tá ligado? Na moral. E aí, eu comecei a pensar, e eu tenho uns amigos também que não são cristãos, tá ligado? E eu estava conversando com eles. E a galera sabe que eu sou cristão, a galera sabe que eu lidero um ministério, sabe que eu pastorei vocês. E a galera, tipo assim, mano, onde que está Deus nesse momento? Tá ligado? Cadê Deus? Cadê Deus nessa hora? Cadê o seu Senhor, Davi? Entendeu? E aí, ontem eu estava de boa gravando uma parada, e aí o João me mandou mensagem falando que o professor dele confrontou ele com umas paradas lá e tal, e falou umas bobagens, nada a ver. E eu falei assim, mano, a gente está vivendo esse momento que as pessoas estão perguntando por Deus, mas as pessoas não estão encontrando Deus. As pessoas estão perguntando onde está Deus no momento de sofrimento. As pessoas estão perguntando onde está Deus na dor, onde está Deus na luta, e as pessoas não estão encontrando, cara. E eu quero, hoje, junto com vocês, tentar de alguma forma responder essa pergunta que é tão antiga, mas que tem resposta, que a Bíblia nos apresenta várias respostas para essa pergunta. E eu quero, junto com vocês, tentar responder essa parada hoje de uma forma prática e objetiva, para quando você se deparar com alguém perguntando, Davi, onde está Deus nesse momento? Você vai saber responder. E eu quero começar falando sobre isso, contando um pouco da história de Moisés, tá ligado? Eu vou resumir aqui, porque a gente não vai nem ter tempo de ler, e seria muita coisa para a gente ler também. Então eu vou tentar resumir aqui. Mas basicamente é o seguinte, cara, você vai ler isso aí lá no livro de Êxodo, principalmente, tá ligado? Os primeiros capítulos ali, o que eu vou falar. Capítulo 1, 2, capítulo 3, ali, sacou? Mas é o seguinte, o povo de Deus estava morando no Egito. E estava tudo bem, porque o povo, os judeus que estavam morando no Egito, eles eram do mesmo povo, da mesma linhagem, né, de um comandante, de um governante lá chamado José. E o José foi um excelente governante, ele conquistou a confiança do faraó, e eu já preguei sobre José aqui, mas meu pai já pregou sobre José várias vezes de domingo, você pode encontrar no YouTube a pregação, a gente não vai contar a história de José, só o que você precisa saber é que José foi um homem de Deus. José foi um cara que ele promoveu a paz, e ele foi um excelente administrador, e o povo judeu, enquanto morava no Egito, estava tudo bem.
Estava de boa, a galera lá estava suave. Enquanto os hebreus estavam morando lá com José como governante, estava tranquilo, eles tinham paz entre os egípcios. Só que os anos foram passando, José morreu, e aí as gerações foram trocando, e aí surgiu um povo, uma geração egípcia que não conhecia, que não se lembrava mais das coisas que José havia feito para o Egito. E ao mesmo tempo, o povo de Deus, os hebreus, eles cresceram muito, eles se multiplicaram, tá ligado? Eles viraram muita gente mesmo, velho, muita gente. E aí, um dia, o faraó virou e falou assim, mano, esse povo aí, ó, que está na nossa terra, essa galera aí que está no nosso rolê, eles são gente demais. Eles estão se multiplicando muito, e eles estão ficando muito fortes. O dia que eles quiserem fazer uma revolução, o dia que eles quiserem tomar o poder, eles vão conseguir. E aí o faraó mandou um decreto, porque naquela época não tinha hospital, não tinha gota de leite, não tinha Santa Casa, não tinha essas paradas. Então a galera nascia de parteira, tá ligado? E aí o faraó mandou um recado para as parteiras, falando assim, se for menino, a hora que nascer, você já mata ali na frente da mãe. Misericórdia mesmo, é para dar misericórdia mesmo, irmão, mas está escrito na sua Bíblia, e é verdade, aconteceu. E aí, as parteiras, elas falaram assim, não, nós não vamos matar a criança, pelo amor de Deus, nós não vamos matar não. E aí elas se recusaram a obedecer o faraó. E aí o faraó foi cobrar uma ideia delas, foi dar um acelero nelas, e aí falou assim, eu não falei, está nascendo menino, está nascendo um monte de homem aí, eu não falei que era para vocês matarem os homens, por que vocês não estão matando? E aí elas falaram assim, não, mas sabe o que é? É que o povo hebreu, os judeus, as mulheres são muito fortes, elas são muito saudáveis, então quando o neném nasce, ele já sai andando, já trocando ideia, não dá nem tempo de fazer nada. Tá ligado? Parafraseando o texto. E aí o faraó ficou pistola demais, e ele fez uma das coisas mais horríveis da história da humanidade. Ele mandou matar todos os meninos que nascessem, e ele mandou que matasse jogando no rio Nilo. Ele fez isso, ele mandou que, se nasceu o menino, joga no rio. Tem noção o nível de crueldade disso? Você está perguntando, por que matar meninos? Simples, meninos crescem, se tornam homens fortes que podem pegar em armas e formar um exército. Então ele estava na cabeça dele, prevenindo o país de sofrer uma revolução com um exército poderoso, de soldados fortes, de guerreiros fortes. Então, por isso que ele matava os homens. E aí, nesse meio tempo, numa família mais simples, no meio do povo de Deus, nasce um bebê que a Bíblia diz que era bem bonitão. Ele nasceu, e a mãe dele, por um tempo, tentou esconder esse bebê. E ela conseguiu esconder por 3 meses. Só que chega uma hora que não dá mais para esconder uma criança. A criança cresce, ela está chorando, que as necessidades dela é um bebê. Chega uma hora que ela não consegue mais esconder essa criança. Então essa mãe, ela fez um cesto, ela costurou um cesto, pegou essa criança, botou no rio Nilo, dentro do cesto, e jogou a criança na água. E a criança foi boiando, e olha só que louco, onde essa criança foi parar. Ela foi parar bem no local onde a princesa, filha do faraó, estava tomando banho. Quando a criança foi parar nas mãos da princesa, a princesa pegou, e ao mesmo tempo, a mãe, muito esperta, mandou a irmã da criança, chamada Miriam, ir olhando. Vai na margem do rio. Conforme o moleque for correndo, você vai descendo junto. Quando a princesa pegou a criança no colo, vem Miriam e fala assim, olha só, se você precisar de ajuda, de uma mulher aí do nosso povo, para ensinar o idioma, para amamentar, para cuidar, eu conheço uma mulher, viu? Adivinha quem que ela falou? A mãe, óbvio. Então, essa mãe conseguiu criar o seu filho, esse filho não morreu, e a princesa deu o nome para essa criança de Moisés. E por que Moisés? Porque Moisés significa tirado das águas. Deixa eu te explicar um negócio. Olha a situação que os caras estavam vivendo. O povo,
além de estar tendo seus filhos mortos, eles eram escravizados. Eles eram obrigados a trabalho forçado. Eles eram obrigados a fabricar tijolos. Eles eram obrigados a fazer todo o serviço do campo. O povo estava oprimido. O povo estava na pobreza. O povo estava na miséria. Forçado a trabalhar, sofrendo com violência seríssimas. Mas, nesse meio tempo, nesse meio período de sofrimento, Deus cuidou dessa criança, porque a Bíblia fala que Moisés era especial aos olhos de Deus. Uma criança num cesto, imagina o risco que esse cesto não correu de virar e esse menino morrer afogado. Mesmo que a menina entrasse no rio para nadar, o rio Nilo é gigante. Ele é enorme. Tem documentário nos Discovery Channel, você pode procurar depois, sobre os crocodilos que vivem no rio Nilo. E imagina naquela época que não tinha tanta tecnologia, tanta coisa, desmatamento, provavelmente tinha muito mais crocodilo do que tem hoje. E Deus guardou essa criança, preservou essa criança até ela chegar nos colos da princesa. Além do fato de que Deus, no momento certo, tirou essa criança do meio dos egípcios, que daí não era mais uma criança, já era um homem, levou Moisés para o deserto. Moisés aprendeu toda a ciência do Egito, estudou com o povo que era desenvolvido, que era inteligente, e depois foi para o deserto cuidar de ovelha, porque ele precisava aprender a pastorear. Presta atenção que você vai entender onde eu estou querendo chegar, vem comigo. E aí, no tempo certo, Deus se revelou para Moisés num arbusto, um pedaço de mato, que pegava fogo, mas não se consumia. E Deus falou com Moisés ali, e Deus chamou Moisés no tempo certo, e falou: Moisés, chegou a hora, você vai libertar o povo do sofrimento em meu nome. Moisés relutou, falou assim: não, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei falar, o faraó não vai acreditar. E Deus falou: você vai. E Moisés relutando, e Deus falou: você vai. E Deus apresentou milagres para Moisés, que a gente já falou aqui. Moisés estava com um cajado na mão, ele arremessa o cajado no chão, o cajado vira uma cobra, ele pega o cajado volta a ser madeira, ele bota a mão dentro da roupa e tira, a mão está leprosa, ele bota a mão dentro da roupa e tira, a mão está saudável. Tudo isso aconteceu com Moisés. Resumindo a história, Deus usou Moisés para libertar o povo. Deus usou Moisés para libertar o povo. O povo foi livre do Egito. E Moisés guiou o povo no deserto até a terra prometida. Presta atenção, no meio do caos, Deus levantou um homem, um servo. E a Bíblia nos diz que Moisés foi o maior profeta do Velho Testamento. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Moisés foi um santo homem de Deus, usado para transformar a realidade de sofrimento e de luta daquele povo. Quer ver um outro cara? Vamos falar de Davi. Davi era um cara que estava lá, de boa, já preguei sobre isso também, eu estou usando textos que eu já preguei para vocês, só para vocês relembrarem. Mas Davi era um cara que estava lá, velho, cuidando de ovelha do pai dele. Mas de repente ele vai levar a marmita para os irmãos mais velhos que estavam na guerra, e ele vê um gigante ofendendo a Deus. E o povo de Deus, o exército do povo de Deus recuando diante do gigante. Olha o momento de crise, olha o momento de sofrimento, olha o momento de caos, olha o momento de luta. Nenhum daqueles guerreiros ali, por força própria, era capaz de derrubar Golias, mano. Nenhum daqueles caras. Golias ia com um escudeiro na frente, ia ser uma surra, não ia sobrar nada do mano que enfrentasse Golias. Era por isso que ninguém tinha enfrentado, mas Davi enfrentou, porque ele enfrentou mediante o poder de Deus, sem levar uma espada, levando somente pedras. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você é inteligente, vem comigo. No momento de luta, Deus levantou Gideão. Gideão estava lá quietinho, trabalhando, porque ele estava escondido, tá ligado? Atrás de uma parada de uva, assim, ele estava escondido, porque se ele estivesse trabalhando e o pessoal visse que ele estava trabalhando com comida ali, com plantação, malhando trigo ali, se o pessoal visse os midianitas que estavam assolando o povo de Deus, se os midianitas vissem o que Gideão estava fazendo, sabe o que ia acontecer? Eles iam pegar toda a comida. O povo estava sofrendo, o povo estava empobrecido. Está lá em Juízes, capítulo 6, depois você lê. Olha só, o povo estava na miséria, o povo estava pobre, passando fome, irmão. O povo não tinha que comer. Quando eles plantavam, na época da colheita, vinham os midianitas com camelos, e a Bíblia fala que eles eram, parecia uma nuvem de gafanhoto, de tanta gente que eles chegavam com os camelos lá, e eles chegavam marchando, e eles roubavam toda a comida, e eles não estavam deixando a galera trabalhar, o povo não tinha o que comer, irmão. Mas aí Deus foi, e Deus chamou Gideão. Deus usou Gideão para libertar o povo da prisão dos midianitas. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar?
Deixa eu só te contar mais um pouquinho aqui, deixa eu só adiantar. E aqui eu estou só olhando os nomes, tá? Estou só olhando os nomes aqui. Quando a igreja começou, em Atos, o tempo era difícil, o tempo era de perseguição, o tempo era de luta, o tempo era de batalha. Eram os romanos pressionando os servos de Jesus, e os servos de Jesus não pararam. A gente vai ver que a tradição da igreja nos conta que dos discípulos, incluindo o substituto de Judas, Matias, dos 12, 11, a gente tem certeza que foram martirizados. Martirizados, sabe o que é martírio? É morrer por Jesus. Foi isso que aconteceu com esses caras. No momento de adversidade, no momento de luta, no momento de crise, no momento de morte, no momento de violência, foi o momento que eles mais pregaram o evangelho, foi o momento que eles mais lutaram, foi o momento que a igreja mais cresceu, foi o momento que eles mais batizaram pessoas, foi no momento de crise. E aí a gente caminha anos e anos e anos à frente, anos e anos, e a gente chega ali por volta de 1500, e a gente chega próximo do que aconteceu na Reforma Protestante, que eu também já preguei Reforma para vocês, isso aí está tudo no YouTube, depois você vai lá ver. Você vai entender onde eu quero chegar. Mas aí você chega, e nesse período, a Igreja Católica estava oprimindo o povo. Porque na Europa, a Igreja Católica dominava tudo. Não havia distinção entre governo e igreja. Não havia. A igreja governava, a igreja comandava. E a Igreja Católica estava massacrando o povo, enquanto somente ela enriquecia. A Igreja Católica estava literalmente vendendo salvação para as pessoas. Isso chama-se indulgências. E provavelmente seu professor de história já falou isso para você, e se você não prestou atenção, meu irmão, comece a prestar atenção nas coisas que o professor fala, e aí, mas o de história, não de filosofia, mas, o de filosofia é melhor você ler umas outras paradas, mas, a Igreja Católica estava acabando com o povo, contando mentiras, completamente fora do que é a Bíblia. Eu falei completamente, você viu? Completamente fora do que é a palavra de Deus, pregando um outro evangelho, que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus Cristo ensinou. E aí, de repente, surgem homens. De repente, no momento do caos, surge um homem como John Wycliffe, que começou a falar, galera, isso aí está errado. Nós não estamos falando mais da Bíblia. De repente, lá na Holanda, surge um mano chamado Jan Hus, que foi traduzido como João Hus, livremente aí para os brasileiros lerem os livros dele. E o João Hus bateu de frente com a igreja. E sabe o que aconteceu com ele? Pegou fogo. Os caras tacaram fogo nele vivo. Só que antes de pegar fogo, sabe o que o João Hus falou? Ele falou assim, Deus, perdoa os meus irmãos aqui, que eles não sabem o que estão fazendo. Igualzinho Jesus lá na cruz. Depois de João Hus veio Martinho Lutero. Depois de Martinho Lutero, veio João Calvino, na verdade eles eram contemporâneos. E a gente anda na história, e a gente chega até agora, a década de 50, década de 60, com Martin Luther King, que foi um cara fantástico, fantástico. Eu li a biografia dele, uma das coisas mais bonitas que eu já li. Um cara que sofreu desde criança, com segregação racial, mas Deus usou ele para quebrar a cultura de racismo nos Estados Unidos. Você é inteligente, eu acho que você está entendendo onde eu estou querendo chegar. No momento de crise, sabe onde está Deus? No momento de crise, as pessoas perguntam, cadê Deus? No momento de sofrimento, Deus esqueceu de nós. Davi, no momento de luta, no momento de sofrimento, cadê o teu Deus? Deixa eu te falar uma coisa, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Senhor. E sabe onde Deus está? Deus está nos seus servos. Deus continua se manifestando sempre na história através dos seus filhos. Deus nunca deixou a humanidade desamparada. Deus nunca abandonou o povo. Sempre em momentos de luta, sempre em momentos de crise, sempre em momentos de adversidade. Deus sempre levantou homens e mulheres que fizeram a diferença, que se levantaram e pregaram o evangelho. Onde está Deus em 2019? Deus está em você. Jesus Cristo habita em você e em mim. E nós somos a resposta para o caos que o mundo está vivendo. Onde está Deus na tragédia de Brumadinho? Deus está nas mãos dos bombeiros que salvaram as pessoas, que tiraram as pessoas da lama. Sabe onde está Deus na tragédia de Brumadinho? Deus está nas igrejas que se mobilizaram, que enviaram alimentos, que enviaram dinheiro, que enviaram tanta coisa que o povo teve que falar assim, a gente já tem aquilo que a gente precisa, pode parar por enquanto. É aí que está Deus. Deus sempre vai agir na humanidade. Deus sempre vai agir através das pessoas. Deus escolheu agir na terra através da minha vida e da sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa, o mundo está zoado.
O mundo está zoado, o mundo está arrebentado, o mundo está sujo, o mundo está cheio de pecado. Sabe qual que é a resposta para isso? É você, porque você é filho de Deus. A resposta está em você. Eu ia falar o Davi. O Rafael citou a frase do Donald Trump, que ele falou: muros sempre deram certos. E o Trump não podia estar mais errado. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus não foram chamados para construir muros, mas os filhos de Deus foram chamados para construir pontes. Você foi chamado para construir pontes de amor. Você foi chamado para construir pontes de amor. Você que está me ouvindo, você liga o perdido, você liga o pecador, você liga aquele que está lá sem esperança de vida a Jesus Cristo, ao Senhor Deus. É você, é a sua pregação, é o seu testemunho. Onde está Deus? Onde está esse Deus bom? Onde está esse Deus poderoso? Esse Deus poderoso habita em mim e é dele que eu prego aqui toda sexta-feira. Esse Deus poderoso enviou o seu Santo Espírito e não nos deixou sozinhos. E o Santo Espírito habita em você e você é cheio do Espírito Santo. E é você que vai levar a resposta para esse Brasil. É você. É você, eu estou falando com você, mano. É você. Mas Davi, a minha escola é a pior escola de Marília. A minha escola é a escola mais zoada. A minha escola é a escola onde as pessoas mais se cortam. A minha escola é onde as pessoas mais brigam, mais arrumam confusão. Não importa, porque se você está lá, Deus já chegou lá. Se você está lá, Jesus já chegou lá. Aí a galera me procura no final do culto: Davi, a minha escola precisa do evangelismo multi, a minha escola precisa que vocês vão lá. Olha só, nós vamos, mas deixa eu falar uma coisa: Deus já chegou lá porque você está lá, e onde você está, a presença de Deus tem que te acompanhar. Onde você está, a presença de Deus te acompanha. Isso é promessa, isso é a palavra de Deus. Jesus Cristo falou que sinais e maravilhas acompanhariam os seus discípulos. Tem algum discípulo aqui me ouvindo em nome de Jesus? Então, mano, não importa o que está acontecendo. Não importa o que está acontecendo, cara. Não importa a tragédia, sabe por quê? Isso não era o plano original de Deus. Isso é culpa do pecado que corrompeu a criação. Agora, o que importa é que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O povo está clamando, cara. Existe anseio pela eternidade no coração das pessoas. O que você tem feito com o seu testemunho? Qual tem sido a sua pregação? No meio do caos, no meio da luta, no meio de um monte de ideologia, no meio de um monte de coisa errada, qual tem sido a sua postura? Toda sexta-feira a gente está aqui falando e te ensinando do Evangelho de Jesus. A minha pergunta é: o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido aqui desse púlpito? E eu não falo porque sou eu que prego. Mano, eu sou só uma ferramenta, eu sou só um instrumento, tá ligado? A única coisa que eu faço é subir aqui e abrir a Bíblia. E eu ainda nem abri a Bíblia hoje, porque eu estou só começando, mano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é a resposta. Você é a resposta. Sabe? Deixa eu te dar uma notícia, que não é boa, mas que você vai fazer com que ela vire uma mentira. Eu estava vendo, eu esqueci o nome do cara agora, mano. Mas depois eu falo para vocês, semana que vem. Mas eu estava vendo que um cara que ele estuda comportamento, tá ligado? Ele avalia comportamento das pessoas, ele estava falando assim, que a geração dos anos 2000 vai ser a geração mais quebrada emocionalmente da história. Porque é uma geração viciada em celular, é uma geração que não se conecta pessoalmente, mas que só se conecta online. E esse cara estava falando que muito provavelmente a geração dos anos 2000 vai ser a geração mais quebrada emocionalmente da história. Deixa eu te falar uma coisa, quem aqui topa comigo fazer com que esse negócio se torne a maior mentira? Levanta a mão e dá um amém aí, velho. Para isso, sabe o que você precisa fazer? Como o Rafael falou, pregar o amor de Jesus. Construir pontes e provar que você não vai ser emocionalmente quebrado, mas que você vai estar fortalecido e fundamentado na rocha que é a palavra de Deus. Mano, é tempo de viver a revolução, mano. A revolução multi já começou, parceiro. E se você não está fazendo parte dela ainda, eu quero te convidar, venha fazer parte, porque o bonde está passando e você vai ficar para trás.
A galera já está pregando o evangelho, a galera já está evangelizando, a galera já está se movimentando, o pessoal está agindo, a galera está falando nas escolas, estão se reunindo nas ruas, estão orando, a parada está acontecendo, e se você ficar olhando, você vai ver o bonde passar. Eu acho que eu já preguei isso aqui esse ano, não sei se eu preguei ou não, sei lá, mas eu vou falar de novo. É o seguinte: cristãos são muito conhecidos, os cristãos evangélicos, protestantes, são muito conhecidos por clamar por avivamento. Eu preguei isso aqui já? Já, né? Muito conhecidos por clamar por avivamento, mas também deveriam ser muito conhecidos por deixar o avivamento passar. Também deveriam ser muito conhecidos por isso, por deixar o plano de Deus passar. Muita coisa Deus já fez na história. Deus já derramou da sua presença, já operou curas, milagres, coisas sobrenaturais, várias vezes. Mas várias vezes também as pessoas deixaram isso passar. Várias vezes. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos no limiar, sabe o que é limiar? É assim, ó, no limite, no momento certo de uma das maiores ondas de evangelismo da história da humanidade. Deus está levantando uma galera para falar sobre isso. Eu não sou um cara de profetada, de isso que te digo de mim mesmo, mas tem uma galera no mundo todo falando sobre isso. Uma galera. Deus está usando homens e mulheres de Deus para falar sobre uma onda de evangelismo que vai varrer o mundo todo, cara. O Espírito está se movendo. E eu acredito que esse movimento de evangelismo, ele é muito, muito, muito forte no Brasil. Mas muito forte no Brasil mesmo. Eu acredito, cara, que se a gente fizer a nossa parte como igreja, e se nós aqui em Marília fizermos a nossa parte como multi, nós podemos ser grande parte desse movimento de evangelismo. Grande parte dessa onda. Só que para isso, meu irmão, você precisa dar o seu testemunho. Para isso, você precisa se levantar. Para isso, você precisa pregar. Eu estou caminhando para o fim, a galera da banda pode subir. Então, respondendo a pergunta, que tem várias respostas para ela, mas uma das formas de responder é: onde está Deus no momento de sofrimento? Onde está Deus no momento da luta? Deus está se revelando através do seu servo. Tem servo de Deus aqui, mano? Deixa eu só ler um versículo aqui. E eu vou caminhar para o final. Você vai abrir sua Bíblia em João, capítulo 17, tá? João, capítulo 17. João, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 13. Agora eu vou para a tua presença. É Jesus falando, isso aqui é uma oração de Jesus. Agora eu vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo. Digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo. Eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Dá um amém. Jesus está aqui orando. Jesus está aqui orando. E essa oração de Jesus, ela está... Presta atenção, não conversa. Essa oração de Jesus está antecedendo a sua crucificação. Jesus está orando pelos discípulos, tantos discípulos que ele tinha ali, os 12, tirando Judas, que ele mesmo fala, estou orando aqui pelos 12 fora o Judas. E ele está orando tanto pelos discípulos, quanto pelos discípulos que viriam a chegar, no caso, eu e você, e ele mesmo fala sobre isso. E ele está falando que ele está nos enviando para o mundo. Ele está nos enviando para o mundo. E esse mesmo Jesus, no capítulo anterior, fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Presta atenção. Você foi chamado para andar no meio do povo. Você foi chamado para ir e pregar o evangelho. Aí uma galera me perguntou assim: mas Davi, semana passada, você não falou um negócio lá das más companhias que corrompem os bons costumes? Eu falei, é que você não prestou atenção, então tem que prestar atenção para pegar o contexto do negócio todo. O que eu estava falando sobre as más companhias que corrompem os bons costumes, é que você não deve ser influenciado pelas pessoas que não conhecem a Jesus, mas você que conhece a Jesus deve ser a influência. Lembra que eu falei do termostato? Que uma galera depois veio me perguntar: mas Davi, como assim? Você fala para a gente pregar o evangelho e tal? Não entendi. Eu falei: presta atenção na pregação. Mas, voltando, vem comigo. Jesus nos enviou ao mundo.
E Ele mesmo já nos enviou consciente, sabendo que a gente ia passar por aflições. Mas Ele falou assim, tenham um bom ânimo, não desanimem, não anda para trás, não vacila, porque eu já venci o mundo. Deixa eu falar uma coisa, essas coisas todas que nós passamos, ainda vamos passar, Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz. E você foi enviado para fazer a diferença. Você foi enviado para pregar o Evangelho. Você foi enviado para esse tempo. Você nasceu no ano certo, no dia certo, no momento certo, no local certo, para você pregar o Evangelho e fazer a diferença. Não é outra pessoa. Não. Deixa o Rafa, ele é mais crente que eu vou ficar de boa aqui na minha sala. Não. Eu não estou falando com outra pessoa, estou falando com você que está me ouvindo. Estou falando com cada um de vocês. Você não nasceu por acaso, você não nasceu à toa. Existe um plano de Deus para a sua vida. E o plano principal é que você glorifique a Deus e pregue o Evangelho e faça a diferença. O plano principal é que você seja a luz. O plano principal é como Paulo diz em Efésios, é que você viva como um filho da luz. Então no momento de luta, no momento de caos, você é a resposta, você possui a resposta. No momento de tribulação, no momento da doença, você é a resposta, você que ora e as pessoas são curadas. No momento da batalha, é você que se levanta, porque você é mais que vencedor. É você. Recebe isso, mano, na sua vida. Está na hora de passar a viver e crer nas coisas que a Bíblia fala, como a Bíblia nos fala, mano. Esse é o momento. Que parece que eu falo as paradas aqui, e você é chamado, escolhido. E a galera pensa assim, não, isso aí não é pra mim, isso é pra aquele cara lá, ele parece ser muito mais santo e muito mais crente que eu. Deixa eu falar uma coisa. O Evangelho não é para quem paga de santo, para quem paga de crentão. O Evangelho é para quem reconhece que é pecador, pede perdão pelos pecados e caminha em direção a Jesus, brother. Então é para você sim, é para você que eu estou falando. Você é chamado. E não é para você assumir uma pose de super crente, porque se você assumir essa pose, você não alcança o irmão do seu lado. Não é para você ficar se achando o cara. Agora eu sou da intercessão, agora eu sou do louvor. Não, é para você amar as pessoas, cuidar das pessoas, pregar o Evangelho como Jesus faria. E no momento de luta, é para você ser a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta para 2019. Você é a resposta para 2020. Sabe por quê? Um monte de coisa tá um caos, um monte de coisa tá zoado, porque um monte de crente ficou quieto e parou de pregar. É por isso, porque quando a igreja tinha que ter se levantado diante da injustiça, a igreja se calou, e a igreja recuou, e a igreja falou assim, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver comigo, e a igreja fechou as portas e parou de pregar o Evangelho. Deixa eu falar uma coisa, eu estou falando para você que vai abrir a porta da sua casa, vai abrir a porta da igreja, e vai pregar o Evangelho por onde você passar. É com você que eu estou falando, mano. É você que é a resposta, independente do que você queira fazer da sua vida, independente de qual faculdade, de qual profissão, não importa. O que importa é que daqui 10 anos eu quero saber de uma geração de Marília, no estado de São Paulo, no Brasil, que vive o Evangelho, que faz diferença, que influencia princípios que aprenderam desde a adolescência aqui no Multi, na palavra de Deus. É você a resposta. É você é a resposta. Que se o mundo está assim, é porque lá atrás a igreja errou e ficou calado. Mas deixa eu te falar uma coisa, no que depender de mim, eu não vou ficar quieto não, brother. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou gritar para todo mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é a resposta para tudo. E a galera fala, o mundo muda muito rápido, o mundo muda rápido demais. Há 5 anos atrás, o mundo era diferente, os problemas eram diferentes. Há 10 anos atrás, o mundo era diferente, os problemas eram diferentes. Agora os problemas são outros, as coisas são outras. Não importa, porque existe uma resposta eterna que nunca muda, e essa resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai agir através da sua vida, através de você. Fica de pé no seu lugar.
E eu quero que você fale agora bem forte e bem alto. Fala bem forte. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Glória a Deus. Feche seus olhos.